Olá! Ele é graduado em jornalismo pela Faculdade Casper Libero, especialista em globalização e cultura pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, mestre em comunicação pela Universidade Metodista e doutor em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo. Como jornalista, atuou por mais de 30 anos em mídias diárias e semanais e em assessoria de imprensa. Na Universidade Presbiteriana Mackenzie, desde 2014, é professor nos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. Entre as disciplinas ministradas, destaques para jornalismo e opinião, teorias da comunicação, jornalismo científico, meio ambiente e sustentabilidade. O projeto Memórias 20 anos do curso de jornalismo do Mackenzie recebe o professor Vinícius Prates. Bem-vindo, professor, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Professor, vamos começar as perguntas. Por que escolheu o jornalismo? Essa é uma questão curiosa, assim, porque eu morava no interior na época, né? E eu morava numa família que era uma família, assim, por assim dizer, ampliada, um núcleo com avós, tios, etc. E naquela época, o jornal impresso, ele era um elemento, assim, muito importante, ele era muito central nessa casa, assim, nesse clã, né, nessa casa ampliada da família. Então, o pessoal assinava lá na época, meu avô assinava a Folha e o Estadão, e todos os dias, pai, mãe, tios, avós, todo mundo compartilhava aqueles cadernos do jornal e discutia. E eu já via isso, assim, desde criança, assim, o jornal tinha uma centralidade nessa casa. Eu pegava a seção de quadrinhos e lia, ele sempre foi uma coisa, assim, muito importante. Acho que vem daí, talvez, uma vontade de ter seguido pro jornalismo, né? E você acabou de falar sobre o jornal impresso, e hoje em dia a gente vê as grandes mídias talvez perdendo um pouquinho de espaço. O que você acha dessa nova configuração e o que você espera que novos formandos encontrem no mercado de trabalho? Eu vejo o seguinte, eu não vejo necessariamente, às vezes eu entendo que há uma certa preocupação com o mercado de trabalho, porque a gente vê as mídias tradicionais diminuindo e tendo menos profissionais, diminuindo espaços, e isso gera uma certa ansiedade, gera um certo desconforto. Tu fala assim, sei lá, vamos dizer, a Folha de São Paulo tinha, não sei, falando números assim, 600 pessoas e hoje tem 200, vamos dizer, né? O Estadão, o Globo, etc. No entanto, uma coisa que eu sempre observo é que naquela época, na época que eu estudei, que eu me formei, haviam algumas poucas redações com muita gente trabalhando. E hoje é o contrário. Hoje você tem muitos lugares para trabalhar com poucas pessoas, né? Se eu perguntar numa sala de aula, perguntar na sala de alunos assim que já estão fazendo estágios, em que lugares eles trabalham, esses lugares serão quase tão numerosos quanto o número de alunos que responderem, né? E há 20 ou 30 anos atrás, você tinha 3 ou 4 lugares. Eu só posso entender que esse é o momento melhor para o jornalismo, com mais diversidade, mais possibilidade. Atualmente, a gente vê a profissão do jornalista em descrédito, sendo muito questionada. Por que você acha que isso está acontecendo, professor, e como lutar contra esse fluxo? É algo assim que eu acho que não tem uma resposta simples para isso. Ela é complicada, cheia de nuances, mas eu acho que esse é um processo que a gente está vivendo de um momento histórico, de um espírito de época, na qual a gente tem em xeque a ideia de verdade, né? A gente perdeu nisso que se convencionou chamar pós-moderno, que nome queiram dar, a noção de que você tem uma verdade final, definitiva, como tinha sido construída na modernidade. E o jornalismo, ele trabalha com a matéria-prima da verdade, né? A questão que eu vejo é a seguinte, de alguma forma, nós temos que nos ater àquilo que sempre vai ser o núcleo duro da profissão, em torno da qual outras formas vão proliferar, mas esse núcleo duro tem que ser a reportagem, tem que ser
a checagem de fatos e a transmissão de informações, de objetividade, com importância social, né? A gente não precisa ir muito longe. Recentemente, uma reportagem de uma pessoa que não é formada em jornalismo, que é um médico, mas que fez uma boa reportagem, que é o Drauzio Varela, provocou uma comoção nacional, entendeu? E aquilo, o que que é? Aquilo é jornalismo, aquilo é uma reportagem bem feita. Então, quando a gente diz descrédito, a gente tem que parar um pouco de opinar tanto e voltar para a reportagem. E, a partir disso, eu acho que a profissão vai seguir adiante e vai ser sempre necessária. O senhor falou sobre o Drauzio Varela, que fez uma matéria com grande impacto, mas ele não é jornalista. Para você, qual o principal ponto da formação do jornalista, o diferencial? Aqui eu acho que nós temos que pensar em aspectos assim, vamos dizer, que são, talvez divididos em três, né? Que são aspectos técnicos da profissão, né? Esses é possível aprender ao longo da formação. Tem aspectos teóricos que eu acho que são muito importantes para o jornalista conhecer, mas eu acho que principalmente é uma espécie de reflexão sobre uma profissão que lida tão diretamente com tantas implicações éticas, né? É a implicação de uma ética jornalística. Eu diria que se não sobrar mais os suportes tradicionais, não sobrar mais o papel impresso, a gente não souber mais o que está dentro e o que está fora de uma televisão, porque a gente não sabe mais direito o que é uma televisão, se todas essas coisas se diluírem, ainda vai ficar um núcleo do jornalismo que é a busca da verdade, daquilo que afeta as pessoas. Isso, se a gente for pensar, ao fim e ao cabo é uma ética, né? Que com determinadas técnicas ela é bem apresentada, mas o núcleo da profissão é esse, né? E por esse bloco, vamos ficando por aqui. O Projeto Memórias, 20 anos de jornalismo do Mackenzie, volta já. Dê um passo a mais na sua carreira. Faça MBA no Mackenzie. Finanças corporativas, gestão estratégica empresarial, liderança e gestão de pessoas, marketing e estratégia competitiva. E agora, além do campus Higienópolis, você também pode fazer seu MBA no WTC, o maior complexo de negócios da América Latina. Cursos MBA do Mackenzie. Seja destaque no mundo dos negócios. O Projeto Memória, 20 anos do curso de jornalismo, está de volta. Ao meu lado, o professor Vinícius Prates. Professor, agora vamos falar um pouquinho sobre o Mackenzie. Por que você decidiu ser professor? Olha, eu tenho que dizer que foi uma coisa que não foi por acaso que caiu na minha vida, assim, que foi, sei lá, pode ter acontecido com algumas pessoas assim que apareceu a oportunidade. Eu fui muito atrás disso. Em determinado momento da minha vida, eu sentia vontade de voltar a estudar de uma maneira mais organizada, porque eu sempre gostei muito de ler e de estudar. E voltar, depois de tanto tempo no mercado, a fazer cursos e tal. E a partir disso eu fiz lá especialização, mestrado, e eu sentia vontade de dar aula. E em determinado momento, assim, sacrifiquei posições, sacrifiquei tempo, dinheiro, outras oportunidades e tal, e fui atrás disso. Então, é uma realização de um projeto. E como o senhor chegou até a universidade? Aqui até o Mackenzie? Isso. Eu já estava dando aula já fazia um bom tempo em outras instituições, e durante um período um professor precisou fazer um afastamento médico um pouco prolongado, e eu fui contratado aqui para fazer essa substituição por alguns meses, já com um tempo pré-determinado. E nesse período eu me sacrifiquei muito, porque eu ainda estava nas outras faculdades e queria estar aqui também. Eu dei muitas horas aula, o número é de 54 horas aula por semana durante esse período.
com matérias novas e tal, para conseguir passar esse período. E felizmente os alunos, a instituição gostaram do trabalho e passou um período eles me convidaram daí para permanecer. E no seu ponto de vista, qual o maior diferencial do jornalista ou do aluno formado aqui no Mackenzie? Olha, o Mackenzie, ele dá todas as condições para o bom trabalho do professor, para o bom trabalho do aluno. O que eu diria é que o Mackenzie tem uma finalidade que é a boa formação, digamos assim, entendeu? É uma faculdade que, sim, custa a sua mensalidade, mas, ao fim e ao cabo, a preocupação do Mackenzie é dentro disso, dentro do que é possível, dentro dos recursos que tem e que são legais, são razoáveis, não é assim, economizar para ganhar mais um pouquinho aqui, fazer, tirar. É pelo contrário, é aproveitar ao máximo, né? Porque o objetivo é educacional, né? O objetivo não é financeiro como em outros lugares. Então isso muda tudo, né? E para você, o jornalista daqui, sai preparado para o mercado de trabalho? Eu acho que vocês, alunos, conseguem dizer isso melhor do que a gente. E a resposta que eu tenho visto, assim, na prática é muito positiva, né? E aos longos desse ano aqui na universidade, quais diferenças você notou? Quais mudanças? Eu não sou dos que está, digamos assim, há mais tempo aqui, né? Mas eu já peguei algumas mudanças importantes, né? Eu acho que o que vem sendo implementado assim, passo a passo, de uma maneira segura, é uma tentativa cada vez mais de olhar a modernidade da profissão, né? As respostas que sejam possíveis para esse novo tempo da profissão. Eu entendo que isso tem muito a ver com a integração das disciplinas, né? Com os projetos experimentais, com os projetos interdisciplinares. Isso é a resposta para o jornalismo contemporâneo, né? E o digital está muito presente aqui na universidade? Ah, sim, né? Eu acho que necessariamente ele tem que estar presente, né? E ele é o, vamos dizer assim, é o lugar técnico que aponta o futuro. Mas eu volto à minha questão. O jornalismo, ele não é assujeitado aos lugares técnicos onde ele é transmitido. Ele já atravessou muitos desses lugares, né? Ele começou com folhetim impresso e está no digital, e ele continua sendo jornalismo por onde ele passou. Então, os núcleos, digamos assim, reflexivos, teóricos, são aqueles que permanecem na profissão, embora as mídias vão mudando, né? É importante que a gente acompanhe as mídias, mas lá na frente, quem está se formando agora com determinados conceitos técnicos vai ter que mudá-los. O que não vai mudar é essa ideia geral, básica, fundamental do que seja uma boa reportagem. E, por fim, para encerrar aqui, qual dica o senhor dá para os futuros jornalistas formados aqui no Mackenzie? Que coisa difícil, mas, enfim, se tem alguma coisa que é muito legal, tem muitas coisas legais e outras tantas difíceis, como em toda profissão. Mas dentre as legais tem uma que se destaca, que a gente aprende o tempo todo, né? Então a gente faz matéria, sei lá, de como que limpa a piscina, depois a gente faz matéria de abelha, depois a gente faz matéria de coronavírus e depois a gente faz matéria do Ministério Público Federal, né? E a cada vez que a gente faz isso, a gente está aprendendo alguma coisa. É continuar aprendendo, né? É continuar tendo curiosidade sempre, né? Acho que quem vem para essa profissão é isso, né? A gente, de certa forma, é estudante sempre, né? Professor, muito obrigada pela sua presença no programa de hoje. É sempre muito bom ter alguém que a gente tanto admira compartilhando um pouco do conhecimento conosco. Puxa, eu que agradeço. Obrigado. E o nosso muito obrigada também a você que nos acompanhou nesse bate-papo. Até o próximo episódio do Projeto Memória.